Acredito que o que vocês vão ouvir agora será uma história que nunca mais se repetirá com pessoa alguma. Antes de tudo, deixe-me apresentar. Minha certidão consta o nome de William Carter Lee. Mas aqui no Brasil sou conhecido como Will Lee, para melhor aceitação e pronúncia. Neste país tropical, moro com meus avós, Johnson Carter Lee e Mary Carter Lee, desde que me entendo por gente. Problemas familiares obrigaram minha família a tomar essa decisão um pouco antes do meu nascimento no país norte-americano. Cresci num bairro da zona sul de São Paulo, e mesmo sem meus pais por perto, não posso reclamar de carência afetiva, pois meus avós sempre preencheram à sua maneira esta lacuna em minha vida. Nas minhas férias escolares, dificilmente eu passava no Brasil, então dominei facilmente a língua norte-americana, o que me ajudou muito em meus estudos. Inclusive, abriu boas portas para mim, inclusive de relacionamentos. Afinal, qual garota da Zona Sul não gostaria de namorar um cara que dominasse bem a língua inglesa como eu? Gosto muito do estilo de vida dos norte-americanos. Combina bem com o meu, para falar a verdade. Os jovens lá são bem agitados. Eles valorizam muito a autonomia, a independência, além do fato de gostarem muito de um happy hour aos fins de semana. Happy hour para eles é aquela coisa gostosa, se reunir com os amigos em pubs e bares para tomar uma boa cerveja. Eles gostam muito também de esportes como beisebol, basquete e futebol. Eles aproveitam esses momentos para comer uns petiscos com a família enquanto assistem aos jogos. Entre tantas diferenças culturais que eu vivia ano após ano, o último ano de escola normal antes de entrar para uma faculdade. Poucos alunos entraram nesta última turma. Turminha bem unida e focada em seus objetivos. Sabíamos que a pressão nesta última etapa não iria ser fácil, e realmente não foi. Houve mudança de comportamento até naqueles colegas de classe que não demonstraram foco e responsabilidade nos anos anteriores. Os grupos então se formaram para trabalhos em grupo, apresentações, seminários e outras pesquisas que se faziam necessário. 2 alunas novas entraram em nosso grupo, Michelle e Daisy. Foi uma providência divina, pois nos anos anteriores só havia garotos nos grupos, e as garotas que entravam saíam logo, pois os garotos deixavam tudo nas costas delas, e elas não aguentavam fazer tudo sozinhas. Michelle era uma garota negra que usava e abusava de tranças a maior parte do tempo, e tinha porte de jogadora de basquete. Eu sempre dizia a ela que se morasse nos Estados Unidos, as melhores universidades já estariam de olho nela. Ela tinha a resposta na ponta da língua. Ora, galego, então compra minha passagem e me leva pro lado de lá. Caíamos na risada. Já a Daisy era mais reservada. O papo daquela garota era só estudo. Tinha um objetivo: se formar em medicina. E ela não perdia tempo mesmo. A escola toda sabia que ela estudava todo santo dia. Reservou um horário para pegar nos cadernos até no dia do seu aniversário. Eu ficava imaginando pelos corredores do colégio que ela, uma morena de cabelos pretos e longos, seria uma das médicas mais eficientes de sua turma e uma das mais lindas também. Brincava com meus colegas de classe que os pacientes dela ficariam apaixonados por ela. Não sabia eu que também seriam daquele. O início de nossa amizade foi meio tumultuada, para falar a verdade. Fui convidado por ela para terminar um trabalho de pesquisa em sua casa. Cheguei um pouco depois do almoço e nossa estimativa era terminar aquilo lá pelas 5 horas da tarde. Entretanto, por volta das 3 da tarde, sua mãe, Dona Alzira, começou a passar mal. Enquanto seu pai, o Sr. Alfredo, a levava ao médico, sua tia Marta a visitava, fui incumbida de tomar conta dela e da casa. Ou seja, de ficar de olho em nós dois, em português bem claro. Antes de terminarmos o trabalho, seu pai ligou para dar notícias. Ela não estava muito preocupada, pois sua mãe passava mal de vez em quando, e após ser medicada, sempre voltava muito bem para casa, sem problema algum. Só que desta vez, algo diferente aconteceu. E seu pai estava avisando que passaria a noite lá com sua mãe. Para aliviar o ambiente, combinamos fazer um bolo de chocolate bem enfeitado. Na hora de enfeitar, jogamos chocolate em calda por cima, e fizemos vários desenhos coloridos. Depois colocamos umas músicas para tocar, e eu mostrei a elas como os jovens americanos costumavam dançar estas músicas nas pistas de danças por lá. Elas riram muito, pois na verdade eu era muito desengonçado para dançar. Quando nos demos conta, um cheiro de coisa queimada começou a invadir a sala. Corremos os 3 para lá, com medo de que o pior acontecesse. E aconteceu.
O bolo queimou muito, mas mesmo assim insistimos de comer assim mesmo. Fui embora dizendo a Daisy que não se preocupasse, no outro dia seu pai voltaria com sua mãe totalmente recuperada. Eu também torcia muito por isto. Aquela família parecia ser muito unida, para que algo de mal viesse estragar tudo. Ela olhou-me de fora meio sinistra e disse que eu não sabia da missa metade. Sem entender muita coisa, retornei para casa. 3 dias depois, Daisy voltou à escola. Estava ainda mais reservada do que antes. Ficou de cabeça baixa em todas as aulas e evitou qualquer contato com outros colegas de classe. No intervalo, ela foi para a biblioteca e eu a segui. Sentei-me ao seu lado e perguntei se estava tudo bem. Sem levantar a cabeça, fez que sim. Continuou a mexer no celular, coisa que não era comum, pois raramente ela mexia no aparelho durante o período de aula. Ela percebeu que eu não sairia do seu lado até saber alguma coisa mais, então disse que naquela noite sua tia havia recebido outro telefonema de seu pai informando sobre o estado de sua mãe. O diagnóstico era de uma doença ainda desconhecida da literatura médica, que não havia cura naquele momento. Assim, seu mal-estar e suas idas ao hospital seriam mais frequentes a partir de agora. Passados mais 2 semanas, e ela parecia estar de ânimo bem melhor. Voltou a interagir na sala, fazer os trabalhos e em grupo e a se arrumar melhor. Fizemos uma excursão ao planetário. Fizemos muitas bagunças durante o trajeto, como, por exemplo, guerra de bolinhas de papel, e aproveitamos para nos conhecer melhor. Sentamos na primeira fileira, mais perto do projetor, e observamos a Lua, os planetas e as nebulosas. Depois, em grupos separados, nossos professores nos ensinaram sobre as efemérides astronômicas, por exemplo. Observação de eclipses, chuvas de meteoros e muitas coisas mais. Na hora do lanche, em nossa mesa estava Daisy, Michelle, Ayrton e Jonas, e tomamos sorvete a valer. Foi um dia muito divertido e instrutivo. Melhor do que ficar fechado em uma sala de aula o tempo todo. Na volta, sentamos juntos na van, que nos levou de volta, e entre outras para chamar sua atenção, elogiei seu nome, e disse que conhecia poucas garotas que se chamavam assim. Ela disse que seu nome Daisy significava olho do dia, que era o nome de uma flor que se abre pela manhã. Disse a ela que também sabia o significado daquele nome em inglês que significava margarida, uma flor que é símbolo da modéstia, da simplicidade, da inocência e do amor verdadeiro. Na semana seguinte, da quarta-feira em diante, ela não apareceu mais. Tentamos entrar em contato com ela via celular, mas ela não atendeu a nenhum de nós. A direção do ginásio entrou em contato, mas desconversou, quando perguntamos sobre o paradeiro de Daisy. Na sexta-feira, enquanto aguardava o sinal dar o término da última aula, o celular mandou uma mensagem de voz. Dizia que, caso pudesse, ela iria me esperar em sua casa depois das 6 horas da tarde. Cheguei em casa, almocei, acompanhei minha avó, Dona Mary, Dona Maria, como era conhecida pelos íntimos, ao atacadista próximo de casa para algumas compras, devido ao final de semana que se aproximava. Mas não conseguia me concentrar em coisa alguma. Ao invés de dar uma recapitulada da manhã, fui ao videogame para me distrair um pouco, mas não tirava o olho do relógio. No horário combinado, entrei para dentro de sua casa. Marta, sua tia, estava lá também, menos seu pai, que do serviço iria direto ao hospital aquele dia. Sentei-me no sofá, ela me perguntou, com uma voz bem firme, mais madura até para sua idade, como eu estava e como estavam as coisas na escola. Marta sentou-se ao seu lado colocando uma jarra com suco natural na mesa e alguns pedaços de bolo já cortado, convidando-me para comer quando quisesse. Então, sem tirar seus belos olhos dos meus, aquela garota agora já madura com o peso dos acontecimentos, me fez saber o drama que eles viviam. Os médicos descobriram uma doença conhecida como doença do tropeção. Essa doença degenera o sistema nervoso, fazendo a pessoa perder a coordenação dos movimentos musculares e por perda do equilíbrio. Fiz uma careta ao ouvir como essa doença era perversa com seus portadores. Sua tia aumentou ainda mais meu conhecimento sobre essa terrível doença, falando de mais alguns sintomas, como dificuldades para falar, realizar atividades comuns, cãibras e formigamento nos pés. Então ela confessou que queria ser médica, para descobrir uma cura que ainda a medicina não podia dar à sua mãe. Consegui então fazer uma série de conexões na minha cabeça com tudo o que ela estava fazendo naqueles dias. Tudo começou a fazer sentido em minha mente. Sua mãe voltou para casa alguns dias depois e comecei a ficar mais íntimo daquela família.
Seu pai e sua tia, que virou o braço direito da casa, começaram a ter mais confiança em mim. Certa manhã, no final de semana, em que o Sr. Alfredo viajara a negócios, Daisy me ligou desesperada, pois sua mãe havia engasgada com o chá e não conseguia respirar. Então peguei o carro do meu avô e me dirigi até sua casa. Peguei sua mãe e a levamos ao hospital. Constatou-se que a situação dela não era boa. Precisamos deixá-la internada. Sua mãe precisava, entre outras coisas, de mais fisioterapia. Acredito que a situação da mãe dela estava também me afetando, pois não conseguia mais me concentrar direito nos estudos, só pensando no infortúnio daquela mãe. Mas a verdade era mais embaixo. No fundo, eu estava me apaixonando por aquela garota que parecia ter tempo para tudo, menos para o principal: amar e ser amada. Deu uma louca em mim e resolvi investir naquele sentimento. E então, numa sexta-feira, decidi abrir meu coração a ela e expor todo o meu sentimento. Ela falou que já tinha percebido esse sentimento meu por ela, pois sem querer eu já havia deixado várias pistas sobre isto pelo ar. Falou também que torcia para que eu não falasse nada, pois naquele momento não era hora para ela se preocupar com aquilo. Ela já tinha coisas demais para se preocupar em sua cabeça, que ela era muito nova para administrar tanta coisa junta. Disse que entendia sim e pedi desculpas pela minha petulância. Disse que nunca eu faria isto, pelo menos durante aquela fase. Ela me deu um sorriso e pegou em minha mão. Senti sinceridade em sua voz quando disse que, junto com seu pai e sua tia, eu agora também fazia parte de seu porto seguro. Fiquei um pouco mais tranquilo, mas na verdade não era aquilo que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que, junto comigo, ela teria mais forças para suportar aquele tempo de provação. Queria passear um pouco mais juntos, assistir um filme para dar risada, curtir o pôr do sol abraçados como qualquer casal. Enfim, comer um lanche distraídos em alguma lanchonete de algum shopping, curtirmos um pouco mais nossa mocidade. Porém, todo o seu tempo agora era dedicado aos estudos, à sua mãe e o que sobrava ao seu pai. Ela não sabia que também eu me considerava solitário. Meus avós já tinham uma certa idade. É meio difícil conectar as ideias do certo e do errado de hoje com suas convicções do que viveram e do acreditavam serem certo ou errado com os valores do passado. Também por viver metade do tempo aqui e metade do tempo com meus pais na América do Norte, não me permitiram estes anos todos formarem laços sólidos de amizade com pessoas da minha idade. Pouco antes da meia-noite, ela abriu uma chamada de vídeo, me mostrou sua mãe em seu quarto. Estava com uma feição aliviada, pois sua mãe estava em um sono profundo e reparador. Depois focou a câmera nela e me contou como sua mãe era ativa antes dessa terrível doença, inclusive me mostrando algumas fotos dela de anos anteriores. Brincavam juntas como duas adolescentes, como ela pulava, corria, dançava com seu marido pela sala, sorria, cozinhava. O vigor que ela tinha para limpar aquela casa todinha e não gostava que ninguém a ajudasse. Daisy voltou a ficar com um ar chateado, ao relatar como era difícil saber que, mesmo que ela não falasse para entristecer sua família, Dona Alzira sofria dores terríveis, e a única coisa que os familiares podiam fazer era observar ela ir morrendo aos poucos, sem poder fazer nada para ajudar. Por fim, disse que caso eu não quisesse mais falar com ela, ela entenderia perfeitamente. Fiz cara feia na hora. Ratifiquei que ela poderia contar comigo a qualquer hora do dia e da noite. Deixei claro que eu não era daqueles de abandonar o navio. Que quando eu começava uma viagem, eu ia até o fim. Em tom de brincadeira, disse então que ela seria minha nova tripulante, pois confiava em mim. Sei que ela falou da boca para fora, mas ouvir aquilo dela me fez tão naquele fim de noite. Mesmo sem frequentar a escola com a mesma regularidade de antes, Daisy continuava tirando ótimas notas. Caso que chamava a atenção de todos. Parabenizei-a por ela ter sido uma das destaques da sala. Como prêmio, ela me convidou para tomar um sorvete. Os dias estavam quentes, e um fim de tarde no parque ao lado dela, e tomando um sorvete, seria uma ótima ideia. Fora da sala de aula, longe da iluminação artificial da escola, percebi o quanto ela estava com a pele pálida, amarela. Com certeza, passava o tempo todo livre, enfiada nos livros, atrás de seu sonho de tornar-se médica pesquisadora e descobrir um remédio a tempo de devolver a saúde à sua mãe. Mesmo assim, ela estava linda naquela tarde com todo o frescor de sua juventude bem à minha frente.
Seus cabelos formavam uma linda moldura ao seu rosto perfeito, iluminado pelo marfim de seus dentes perfeitamente perfilados em sua boca. Céus! Que boca! Que vontade louca de pegá-la em meus braços e beijá-la. Queria fazer algo ali para animá-la, tirar por alguns momentos a doença da sua mãe de sua cabeça. Então, propus falarmos alguma coisa que um casal de namorados poderia fazer para sair da rotina, e o outro deveria dar um exemplo a cada coisa falada. Cada vez que o outro acertasse, poderia dar uma lambida no sorvete do outro. A brincadeira duraria enquanto durasse o sorvete. Ela concordou, e então dei um exemplo. Comecei com noite temática, e em seguida falei a resposta. Anos 80 ou Noite de Terror. Ela deu um sorriso e balançou a cabeça, dando a entender a brincadeira. Então falei outro assunto esperando a resposta. Caça ao tesouro. E então ela completou. Escolher um cômodo da casa para esconder qualquer coisa. Depois foi a vez dela falar. Dançar na sala de casa. Respondi na hora. Colocar o sofá, a mesa e cadeiras encostadas à parede. Ela gentilmente me ofereceu o sorvete dela, e experimentei o gosto de chocolate de sua própria mão. Enquanto saboreava o sorvete segurando a mão dela, ela sorriu para mim. Percebi que Daisy estava se divertindo, e isso não tinha preço para mim. Minha vez, e falei, parque de diversões. Prontamente veio sua resposta. Tirar fotos e brinquedos que dão um frio na barriga. Eu mesmo levei meu sorvete até seus lábios, e ela o saboreou alegremente. Percebi que nossos sorvetes estavam quase no fim, e precisava dar um golpe de mestre, para que nossa brincadeira terminasse de maneira inesquecível. Então ela citou, ir a um show. Pensei um pouco e saiu essa resposta. Cantar e dançar juntinhos as músicas que o casal curte em comum, para se tornar uma noite inesquecível. Ela ficou séria e pensativa olhando para mim. Então arrematei perguntando se poderia convidá-la para assistirmos um show qualquer dia desses. Sem dizer palavra, ela se levantou daquela grama parada e bem cuidada e disse que já era de retornarmos para nossas casas. Sem dizer nada e meio sem graça, respondi que sim no fio de voz. Ela me ofereceu sua mão e saímos dali. O tempo voou rápido como aquela tarde no parque tomando sorvete com Daisy. Chegou o dia de nossa formatura. Dias antes ela me mandou uma mensagem de celular contando de sua preocupação de que sua mãe poderia ser impedida de sair do hospital para vê-la em sua festa de formatura. Aquilo me doeu muito o coração, pois o sonho da formatura é tanto dos pais quanto dos filhos. Mais uma vez tentei animá-la dizendo que muitas vezes o impossível está muito mais perto do que podemos imaginar. Então, no dia da colação de grau, fiquei muito feliz quando avistei Dona Alzira, sua mãe e o seu Alfredo, junto com outros pais, inclusive meus queridos avós, vendo seus filhos pegarem o tão sonhado certificado de conclusão de curso. Daisy estava agora mais próxima de fazer sua tão desejada faculdade de medicina e ajudar sua mãe a se curar. Enquanto esperávamos o resultado de alguns vestibulares que havíamos prestado, as coisas com Dona Alzira não eram das melhores. Sua doença não parava de avançar. Agora os poucos passos que ela dava já tinha que ser com a ajuda de alguém. Os diagnósticos acusavam pouco tempo de vida. Mas sua persistência em continuar viva era realmente impressionante. Lutava até o fim. Tinha o desejo natural de toda mãe ver Daisy, sua filha única, crescer, se formar, se apaixonar e ter sua própria família formada. Já para Daisy aquilo tudo era um tormento sem fim, ver sua mãezinha tão querida definhar a cada dia na sua frente. Ir para uma faculdade e ficar longe daquela casa talvez fosse até um refúgio para ela. Certa vez sua mãe entrou em seu quarto em sua cadeira de rodas e a pegou chorando debaixo das cobertas. Entre outras palavras, ele pediu que Daisy nunca desistisse de seus sonhos. Nem por sua mãe e nem por ninguém. Disse também que tudo em nossa vida, mesmo que a gente não entendesse, tinha um significado. Então, deveríamos valorizar cada momento que passamos com as pessoas às quais amamos, pois depois esses momentos se tornam preciosas memórias que o tempo jamais pode apagar. Aquelas palavras de uma mãe amorosa levantaram seu ânimo e a fizeram sair de debaixo das cobertas. Deu um abraço afetuoso em Dona Alzira e refletiu depois sobre cada palavra. Chegou à conclusão que, graças àquela doença terrível de sua mãe em sua casa, não havia brigas ou discussões. Compartilhavam, pai, mãe e filha de cada momento como se fosse o último momento de suas vidas. O sol daquela manhã anunciava um dia de festas e boas notícias. E elas chegaram logo cedo.
Começou com aquela menina de ouro ligando para mim logo cedo. Mostrava-se radiante do outro lado da telinha. Em todas as escolas que havia prestado vestibular, ficou entre os 10 primeiros candidatos. Escolhera a melhor delas para cursar medicina. Falou animada dos sermões de como se cuidar no campus da faculdade de seu pai, sua mãe e sua tia, misturados aos parabéns que recebeu o dia inteiro, inclusive do diretor da escola. Engraçado, que nem pude dar os meus parabéns, pois sua alegria era tanta que ela não parava de falar ao celular. Tamanha sua alegria. Disse que sua tia Marta a tranquilizou, dizendo que cuidaria de sua mãe em tempo integral, quando ela estivesse em casa e não em tratamento no hospital. Que ela deveria aproveitar ao máximo o tempo de estudos. Eu queria tanto também ter falado sobre o meu próprio resultado nos vestibulares que prestei, falar da matéria que eu iria cursar, onde eu iria morar naqueles próximos anos, como meus pais na América do Norte, como meus avós receberam a notícia aqui no Brasil, mas não deu. Ela, com sua alegria contagiante, simplesmente foi o centro das atenções e não me deixou falar nada. Paciência. Paciência. Agora faltava uma semana para viver uma nova etapa à minha vida. A ansiedade batia a porta com força. Pensava em como seria viver esta nova realidade longe dos meus avós queridos. De uma coisa era fato: saber adaptar a lugares novos era comigo mesmo. Sempre que eu viajava de férias à América do Norte, meus pais me levavam para conhecer um lugar ainda novo para mim. Eu me identifico muito com esta cultura de independência e autonomia que os norte-americanos passam aos seus filhos, como, por exemplo, incentivando-os a trabalharem durante as férias escolares e assim aprenderem a dar valor ao dinheiro logo cedo. Minha cidade, embora esteja dentro do estado de São Paulo, está muito longe da capital onde fica a universidade que escolhi. Sentei-me com meus avós para ouvir suas últimas instruções, enquanto saboreava seu famoso mac and cheese, ou seja, um macarrão com queijo, na nossa língua. Aprendi a amar este prato tanto aqui quanto na América, e minha avó sempre o preparava da melhor maneira possível, com o tradicional macarrão caracol. E após o cozimento é incrementado com um molho feito à base de queijos, tendo o cheddar como um dos ingredientes principais. Coisa de paladar americano mesmo. E antes da torta de maçã, aquela porção de frango frito sequinho e crocante. Deixe-me explicar que no modo de preparo estadunidense, é necessário que os pedaços de carne do frango sejam empanados e bem temperados. Chegada a hora da partida, um dos amigos de meu avô iria levar-me até a rodoviária da cidade. Dei um beijo com muito carinho em minha querida avó, Mary, mais conhecida como Vó Maria, para os mais chegados, e um abraço gostoso no meu querido avô Johnson, mais conhecido como Vô João para os mais íntimos. Com certeza, eu iria sentir muita falta destes dois. Conforme o carro foi se afastando, fui sentindo meu coração se apertando. Eu amava de paixão aqueles dois velhinhos que faziam perfeitamente o papel de pai e mãe para mim durante todos estes anos. Dormi durante quase todo o trajeto para a capital de São Paulo. Conheci essa cidade por ter ido acompanhar meu avô em alguns eventos. Ele agora era aposentado, mas enquanto exercia sua profissão, ele foi um renomado engenheiro químico, que além de trabalhar em uma grande empresa multinacional, dava palestras pelo país todo. Quando surgiu a chance de se tornar presidente da empresa aqui no Brasil, ele aceitou, devido ao alto salário e benefícios. Num dos passeios de meus pais visitando-os, eles acabaram brigando feio, e meu avô aconselhou-os a deixarem-me aqui, até eles acertarem os ponteiros na América. Meus pais acertaram os ponteiros na América tempos depois, mas meus avós se afeiçoaram tanto a mim que não quiseram me devolver, e então eu fiquei nesta condição: estudar aqui e passar as férias com eles lá. Acho que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Pego um táxi até meu novo endereço. O meu andar seria o quinto e tinha uma boa vista. Boa vista é um termo estranho para se usar, pois havia um mar de prédios à minha frente. Pequeno, porém funcional, para um jovem como eu, estava tudo certo. Na sala espaçosa, um sofá moderno que também virava cama. Um rack moderno para os livros com uma televisão fininha colada à parede. Uma cozinha muito prática com alguns bons armários, geladeira, fogão de 2 bocas, micro-ondas e uma mesa moderna colada à parede também. No meu quarto, aquele cheirinho gostoso de limpeza, uma cama de casal, um guarda-roupas e mais um rack para colocar meus livros da universidade. Arrumado tudo em seus lugares, saí para conhecer um pouco o bairro e comer um hambúrguer com batatas fritas. Voltei,
Tomei um banho bem refrescante, troquei de roupa, escovei os dentes e fui dormir. Pensei em Daisy. Como estaria aquela garota que ocupava um lugar tão especial em meu coração? Pela manhã, fui ao supermercado me abastecer um pouco, comprando coisas típicas que um jovem gosta de comer, como por exemplo, refrigerante, batatas fritas, comida enlatada, ovos, margarina, pão de forma e muito queijo fatiado. Voltei e fiz um café reforçado. Não quis gastar dinheiro em padaria. Tinha que me acostumar à minha própria rotina. Depois, fui até a universidade, conversei na secretária sobre horários, documentação restante e outros detalhes importantes para o primeiro dia de aula. Andei de metrô e achei uma experiência muito bacana. Depois dei uma pulo na Pinacoteca do Estado, pois estava tendo uma amostra muito interessante sobre um artista francês. Passei quase toda a tarde lá. Recebi muitos olhares femininos. Creio que meus olhos azuis e meus cabelos extremamente loiros chamavam a atenção do público feminino. Uma delas aproximou-se e eu, tentando despistá-la, falei em inglês, dando a entender que não a entendia e que ela não devia insistir. Entretanto, para minha surpresa, ela deu risada e, em um inglês carregado de sotaque brasileiro, passamos a tarde toda conversando sobre aquelas obras. Confesso, foi uma boa experiência aquele encontro. Quando me preparei para dormir aquele dia, tive uma grande surpresa. Meu celular tinha uma mensagem de Daisy. Ela perguntava como eu estava e discorreu sobre as emoções do primeiro dia de aula que se apresentava. Mais uma vez não tive chance de falar sobre mim e nem tampouco alguma novidade sobre sua mãe. Mas, se não pude revelar a ela, revelo para vocês agora. Também sou estudante de medicina agora. Estou estudando naquela que é a melhor faculdade de medicina do Brasil, a USP. Também sempre tive a vontade de ser médico, mas não esse tipo de médico de atender em ambulatórios ou em hospitais. Muito menos abrir clínica de alguma especialização e ficar rico. Nada disso. Nada disso. Quanto a Daisy, ela foi para a Unicamp, na cidade de Campinas, pois lá tem o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, e talvez daria mais suporte para descobrir uma cura para sua mãe. De qualquer forma, nós seríamos amigos de profissão. Quem sabe, não chegaríamos a trabalhar no mesmo hospital. Enfim, coloquei meus pés naquele templo sagrado da sabedoria. Foi uma emoção muito grande estar entre aqueles jovens. Cada um tinha sua trajetória para chegar até ali. E, de qualquer forma, independente da condição econômica de seus pais, envolvia muito esforço, muita dedicação e principalmente muitas horas de estudo. Neste primeiro dia, recepção aos novos alunos, apresentação da reitoria, professores, localização das salas de aprendizado, tanto teóricos como na prática. Foi tudo muito pontual, bem feito e organizado. Sentamos em mesa de 5 em 5 alunos. Percebi uma boa sintonia entre eu e eles. Talvez se tornassem meus amigos durante esta jornada de aprendizado. No fim do dia, já no meu apartamento, depois do banho, sentei no sofá e tentei organizar minhas ideias. Estava cansado, porém me sentia realizado. Então tomei um banho, coloquei meu calção e minha camiseta branca. Havia vencido o meu primeiro dia como estudante de medicina da USP. Eu já estava orientado quanto àquele momento no meu curso. Para mim começava o ciclo básico, isto é, um período de estudo de 2 anos com as matérias mais teóricas da medicina. Aprende-se nesta primeira fase como o corpo humano funciona de fato, sem ele estar infectado por doença alguma. Preparei-me também para conhecer alguns postos de saúde da periferia. Pensei em Daisy, pois ela ter ficado angustiada sobre o cronograma. Somente a partir do 3º ano era que nós iríamos começar a lidar com os pacientes. Também nesta fase é que iríamos fazer um estudo mais aprofundado sobre as doenças, saber como elas ocorrem dentro do corpo humano, os efeitos que causam no organismo e, finalmente, como tratar a cada uma delas. Certa noite, ao limpar minha caixa de recados, descobri uma mensagem dela. Talvez pelo excesso de trabalhos não descobri a tempo. Nesta mensagem, ela me comunicou que estava muito cansada com o curso, porém estava feliz com tudo que estava aprendendo, e que não imaginava que a medicina, apesar de ser uma matéria muito puxada e estressante, também podia ser tão interessante. Falou também que não via a hora de colocar mãos na massa, que estava arrepiada só de pensar quando chegasse o tempo em que teria que mexer com corpos humanos. Quando chegasse a vez de estudar patologia. Reclamou também, o estresse estava mexendo tanto com ela que chegava até a sentir tremores nas mãos em alguma atividade mais específica.
O fato é que em todas as férias acadêmicas que tivemos, em nenhuma delas, eu me encontrei com aquela linda garota pessoalmente, somente em raras chamadas ao vivo ou em vídeos pré-gravados. Depois de 5 anos, eu a revi novamente em nossa cidade. Combinamos de nos ver pessoalmente para matar as saudades e colocar os papos em dia. 5 anos se passaram e ela estava com uma aparência mais esbelta, cabelos curtos e mãos mais finas. Fiz uma brincadeira sobre isto e ela me chamou de bobo. Agora ela já estava na fase do internato, que é aquele momento em que o estudante de medicina coloca em prática seus conhecimentos. É uma fase bem difícil que acontece nos 2 últimos anos do curso, depois da aprovação do estudante em todas as disciplinas dos ciclos básico e clínico. Falou de sua experiência naquele primeiro ano de internato, auxiliando os médicos experientes em cirurgias, da emoção ao ajudar a realizar partos e dos exaustivos plantões em pronto-socorro. Deu vontade de dizer que todas as emoções e experiências que eles estavam vivendo em Campinas, eu estava vivendo também em São Paulo. Ela continuou sem perguntar o que eu estava estudando e eu achei melhor ficar de boca fechada. Na noite seguinte, fomos a uma lanchonete beliscar algumas besteiras e conversar mais um pouco. Meu coração ainda batia mais acelerado perto dela, e a vontade de segurá-la em meus braços ainda era forte dentro de mim. Alguns amigos que estavam na cidade e outros que agora estudavam fora estavam conosco. Como sempre, nossas memórias sobre fatos passados foram o tema de nossa reunião. Entre hambúrgueres, porções de linguiça, batatas fritas, bolinhos de bacalhau, de carne, mandioca frita e torresmo, entre outras. Ela estava feliz, porque, entre outras coisas, sua mãe, Dona Alzira, estava recebendo um novo tratamento e o corpo dela estava reagindo bem ao novo medicamento, tanto que estava retardando o avanço da doença. Próximo à despedida do nosso grupo de amigos, quando voltava do banheiro, por uma infelicidade, Daisy tropeçou em algo no piso e veio ao chão. Acudida rapidamente já na mesa, disse que devido ao cansaço daqueles anos de estudo intenso, agora dava de tropeçar de bobeira e ficar meio desastrada. Aproveitei para falar para o meu avô de meus planos de fazer especialização na América, e assim resgatar este tempo que fiquei longe de meus pais biológicos. Também falei de um plano maluco que me acudiu em minha mente. Ele me ouviu pacientemente, não como apenas um avô, mas como um pai que tinha interesse em fazer a diferença na vida de seu filho. Anotou tudo e disse que entraria em contato com meu pai e veria o que poderia ser feito. Como já dissera antes, meu pai acertou os ponteiros com minha mãe e a vida deles decolou financeiramente. Meu pai virou consultor das maiores empresas de seguros da América do Norte e minha mãe, secretária executiva de uma das maiores indústrias farmacêuticas de lá. Só não vinham ao Brasil me visitar, porque receavam discordar de alguma coisa e brigarem novamente. Coisa que nunca mais fizeram, depois que retornaram à terra de Tio Sam. Quando retornei aos estudos, percebi que minha cabeça havia evoluído, amadurecido, principalmente por causa do internato. Não era apenas por causa dos plantões em si e dos casos médicos que acompanhávamos, mas também, muitas vezes, o drama social por trás de cada espancamento, briga, atropelamento, acidente doméstico, entre outros. As raras vezes que Daisy mandou mensagem para mim, numa delas estava super feliz. Recebeu uma carta da América do Norte de um renomado hospital convidando-a a fazer especialização na área da pesquisa, que era o que ela mais queria fazer nesta vida. Quase gritando pela tela do celular, dizia que agora sim iria poder ajudar sua mãe de verdade e descobrir um remédio que a curaria. Felicitei-a sobre sua importante conquista. Em seguida, ela pediu algumas dicas de como se virar por lá. Perguntei sobre a documentação e se ela tinha dinheiro suficiente para a passagem e para se virar por lá nos primeiros dias. Disse que alguns médicos ajudaram-na fazendo uma vaquinha eletrônica para arrecadar fundos para essa viagem. Que os recursos estavam chegando. Disse que queria colaborar também, e ela mais uma vez me chamou de bobo, daquela maneira divertida e ingênua que só ela tinha. No término de nossa conversa me segredou, disse que estava de coração partido, pois temia que antes que descobrisse um remédio eficaz contra a doença de sua mãe, ela poderia partir. O último semestre passou muito rápido. Formados, os novos médicos tinham muitos planos. Aqueles que compareceram à festa de formatura disseram que o corpo estava presente, mas nem apreciaram muito a alegria dos pais, amigos e familiares presentes.
Suas cabeças estavam em começar a trabalhar o mais rápido possível. Os mais abastados já tinham até espaço reservado para seus futuros consultórios, enquanto outros escolhiam as propostas que lhes haviam chegado enquanto estavam ainda fechando seus cadernos para a conclusão do curso. Agora, finalmente formada, Daisy viajou para a América atrás de sua especialização. Sua viagem não fora muito fácil, pois nas 10 horas que ficou dentro da aeronave seu corpo ficou muito dolorido. Deram uma parada em um país europeu para abastecer, então ela pode andar e relaxar um pouco. Também estava com muita fome, pois a comida oferecida, apesar de boa, não agradou seu paladar interiorano. Mas o destino tinha uma surpresa reservada para aquela garota de ouro extremamente batalhadora. Enquanto ela olhava atentamente para algum motorista, que deveria ter a placa com seu nome para chamá-la e levá-la até seu apartamento, conforme fora o combinado no Brasil, cheguei por trás e, sem dizer nenhuma palavra, segurei firme em sua mão. Quando virou de costas, até tropeçou e quase caiu na minha frente. Pedi calma, vendo seus olhos esbugalhados em minha direção, e disse que lhe explicaria tudo. Agora o que ela tinha que fazer era pegar suas coisas e me acompanhar até o táxi que estava nos esperando. Posso saber o que está fazendo aqui, por gentileza, Sr. Will Lee? Me dirigiu a palavra quase gritando numa mistura de espanto e de felicidade. Então expliquei-lhe, porque eu e até ela estávamos ali em plena Nova York, a Big Apple, a grande massa, como a denominam meus patrícios americanos. Comecei explicando que eu também fizera medicina, e como tal eu era médico como ela. Espantada, diz que pensou que eu faria engenharia, inclusive já havia falado alguma coisa disso para ela tempos atrás. Disse que isto até passou em minha cabeça sim, mas depois a ideia da medicina amadureceu, quando vi o esforço dela e querer ajudar a mãe a se curar. Perguntou por que eu não havia falado nada, e eu respondi que ela nunca me deixava falar. Morrendo de vergonha, me chamou de bobo mais uma vez. Engraçado que cada vez que ela fazia isto, eu me apaixonava ainda mais. Falou também que já estava acertado que assim que eu me formasse no Brasil, iria trabalhar no hospital que havia convidado ela para a especialização. Falei também que meus pais haviam tanto proporcionado a mim a oportunidade de trabalhar naquele hospital, assim como a especialização que ela ia fazer ali também. Depois, a levei para seu apartamento já todo mobiliado. Notei como seus olhos demonstraram satisfação ao ver como era grande e espaçoso seu apartamento. Com móveis e eletrodomésticos de última geração no 12º andar. Disse a ela para arrumar suas coisas e descansar. Eu viria no dia seguinte para almoçarmos, e então iria levá-la ao hospital para ela levar sua documentação e se apresentar. Depois, ela me disse que acordou no dia seguinte pensando que tudo aquilo era um sonho. Tomou um banho, assistiu um pouco de televisão e testou alguns eletrodomésticos, além de guardar toda sua roupa nos lugares certos. Na hora combinada cheguei, trouxe uma refeição reforçada para ela e colocamos os papos em dia, enquanto ela me mostrava a documentada solicitada. Então chegamos no hospital, e ela comentou que não imaginava ser tão grande assim. Apresentamos nossos documentos na entrada, e então fomos dirigidos à sala do diretor do hospital, Robert Smith, que nos recebeu muito bem. Deixei ali aos cuidados do Dr. Smith, pois ela dominava o inglês muito bem. Então saí e fui fazer meu plantão. Integrei-me rapidamente à rotina daquele maravilhoso hospital, com funcionários super delicados e um time de médicos e aparelhagem de primeira linha. À noite, quando levei sua janta, ela disse que eu estava cuidando muito bem dela, e ela poderia ficar mal acostumada com tanta gentileza. Perguntou se eu sabia que ela seria remunerada durante todo o tempo em que estivesse fazendo minha especialização naquele hospital. Respondi que, sinceramente, não sabia. Isto já era uma surpresa até para mim. Ela fez uma chamada de vídeo apesar do fuso horário e conseguiu contatar seus pais. Contou-lhes as boas novidades e percebi a vibração daquela família tão unida, apesar que sua mãe estava em uma cadeira de rodas, já sem movimento nenhum da cintura para baixo. Naquela noite não sei se por tudo que de bom ela estava vivendo ou por efeito do vinho que tomamos, só sei que ela mesmo me beijou de surpresa, sem deixar espaço para nenhuma reação minha. Foi um beijo ao mesmo tempo tão suave e ao mesmo tempo tão tempestivo, como se quisesse deixar para trás todas as contrariedades que a vida tinha lhe oferecido até então. Em pouco tempo, ela também se integrou à rotina daquele centro médico,
e aprendia rápido tanto a parte teórica quanto a parte prática de sua área de especialização, que era a genética médica, uma especialidade relativamente nova. Surgiu à medida que os avanços da ciência passaram a permitir o estudo de doenças genéticas e raras. Em seu cotidiano, o médico geneticista geralmente lida com problemas neurológicos, defeitos congênitos e doenças degenerativas, entre outras ocorrências de origem genética. Daisy escolheu uma área muito desafiadora, uma vez que essas doenças não costumam ter cura. Frequentemente, os tratamentos são raros ou muito caros. Certa noite, depois do expediente, paramos numa praça muito arborizada. Virei-me para a parte de trás do carro e peguei um buquê de flores que estava debaixo de uma manta. "Aceita ser minha namorada?" disse com rapidez para não tempo de ela me dizer não. Embora percebesse o brilho em seus olhos, ela perguntou se o namoro não iria lhe tirar o foco de sua pesquisa para descobrir a tempo um remédio para a cura de sua mãe. Disse que não queria ficar dividida entre dois pensamentos e não poderia se sentir totalmente feliz, sabendo que sua mãe era acometida de sérias e severas dores, o tempo todo em todo o seu corpo. Disse que não se preocupasse com isto. A última que eu queria era dividir. Eu estava em sua vida para somar. Ela perguntou desde quando eu gostava dela, e então lhe contei toda a verdade. Eu a amava desde os tempos do colégio quando comecei a conhecê-la melhor. Quando ela perguntou o que mais chamou minha atenção nela, eu disse rapidinho: "Tudo em você me fascina. Você é a garota perfeita." "Para com isto." Ela me respondeu sorrindo. "Assim você acaba me conquistando." Depois me pediu um tempo para dar uma resposta definitiva. Porém, selamos aquela noite mágica com um beijo apaixonante e inesquecível. Naquela noite quase não consegui dormir. O meu sonho estava se realizando. Sem dúvidas, ela não demoraria a me dizer sim, e seríamos o casal mais feliz deste mundo. Pensei em ligar para meus pais e contar como as coisas estavam indo, mas já era muito tarde. Logo mais eu os veria e os colocaria a par de tanta coisa boa que estava acontecendo comigo dia após dia. Não via a hora de repartir minha alegria com eles, com meus avós, enfim, com todas as pessoas deste mundo. Nem bem fechei os olhos e adormeci de fato, e o telefone ligou. Ligaram-me perguntando se eu sabia alguma coisa sobre o barulho estranho que viera do apartamento de Daisy. Pedi um tempo e liguei para lá. Não houve resposta. Então, mandaram um funcionário com a chave mestra para abrir o apartamento e solicitaram que eu esperasse o funcionário na porta. Assim o fiz. O funcionário chegou em seguida e adentramos o local. Ela estava na sala caída, segurando um móvel pequeno que com certeza iria mudar de local. Aquela peça ao cair deve ter feito um barulho muito grande. Desesperado com a cena, ajoelhei-me junto ao seu corpo inerte e tomei-lhe o braço. Havia pulsação. Então, com a ajuda do funcionário e sem pensar duas vezes, levei-a ao hospital. Tiraram um pouco de sangue e um pouco da saliva para exames enquanto ela estava ainda desacordada. Quando abriu os olhos horas mais tarde, estava ao seu lado, segurando sua mão. Perguntou assustada o que estava fazendo ali naquele quarto de hospital, pois não se lembrava de nada. Disse-lhe que era uma pequena alteração e que logo seria liberada. E assim aconteceu. Fortalecida pelo soro e pela ministração de alguns remédios, Daisy depois cumpriu sua rotina de especialização sem problema algum. Quando ela se preparava para ir embora ao final de seu turno, foi chamada à sala do diretor e eu junto com ela, pela proximidade de nossa amizade. Com muita atenção e cuidado com as palavras, o diretor daquele gigantesco hospital, o Dr. Smith, mostrou-lhe os resultados dos exames preliminares. Segurei em suas mãos quando finalmente o diretor falou claramente que ela também era portadora de ataxia espinocerebelar, tipo 3. Percebi que ela fechou os olhos, como se estivesse caindo em um buraco sem fundo. Chorando convulsivamente, buscou apoio em meu ombro. Enquanto o Dr. Smith disse que a junta médica que ficou avaliando os resultados o dia inteiro decidiu que ela deveria ficar internada já a partir daquele momento. Contrariada, e mesmo querendo dizer não, concordou com a internação. Ainda mantinha dentro de si a esperança de que ficaria recuperada em pouco tempo e voltaria à sua especialização e depois à pesquisa que levaria a um medicamento capaz de salvar sua mãe. Quando pegou a caneta para assinar a folha, ela caiu de sua mão. Senti que Daisy ficou decepcionada consigo mesma. Fiquei ali no quarto até ela adormecer. Depois fui para meu apartamento, tomei banho, comi algo leve e fui descansar.
Assim que caí na cama, apaguei na hora. O dia havia sido extremamente extenuante, cansativo, tanto físico quanto mental. De manhãzinha eu já estava no hospital bem antes de iniciar meu turno, para ver como estava seu estado, conversar com ela. Antes conversei com alguns médicos que disseram que a doença evoluía num ritmo muito acelerado em seu corpo e que havia algo que favorecia esse aceleramento. Mas eles não tinham dados para diagnosticar o que era de fato causava esta anomalia genética. Tanto era verdade que para ir até ao banheiro, ela precisava de uma enfermeira para auxiliá-lo. De um dia para outro, suas pernas já não se sustentavam mais. Disseram que, com certeza, esses sintomas já acompanhavam há algum tempo, e ela devia se recusar o óbvio que estava em sua frente e em seu corpo. A doença de sua mãe era hereditária, e havia passado de mãe para filha. Depois entrei no quarto e lhe expliquei sua situação. Lamentando a situação, perguntou com lágrimas o que seria de sua mãezinha agora. Disse que a preocupação imediata agora era com a saúde dela, e não a saúde de sua mãe. Perguntou se não seria possível trazer sua mãe para vê-la ali na América, antes que sua doença se tornasse realmente crítica. Respondi que já havia me antecipado quanto a isto e conversado com seu pai pela manhã, antes de vir para o hospital. Falei que expus a condição de saúde dela e como estava sendo devastadora. Quanto ao valor das passagens, disse que não se preocupasse, meus pais custeariam tudo, pois gozavam de excelentes recursos financeiros na América, então dinheiro não seria problema. Enquanto os pais de Daisy corriam atrás da documentação necessária para a viagem, pedi ao meu avô que também os acompanhasse até a América, juntamente com vovó, pois eu já estava com saudades de todos também. E uma viagem, embora de natureza tão triste, de alguma maneira, faria bem a eles também. No Brasil, Daisy acompanhou a evolução da doença em sua mãe. E na América, era minha vez de acompanhar esta evolução nela. Só que de maneira mais agressiva ainda. E apesar de toda a tecnologia dos Estados Unidos, pouca coisa podia se fazer por ela aqui também. Naquela noite, ela engasgou com o suco de laranja, e isto era mais um sinal claro da progressão da doença. Rapidamente drenaram o líquido que a estava afogando e que seu organismo não podia despejar espontaneamente para fora. Naquela noite eu tinha uma notícia muito boa para lhe contar. Seus pais já estavam a caminho. Lá pelas 10 horas o avião deles pousaria em solo americano. Meu pedido foi aceito por meus avós que viriam para cá também, para minha alegria. Quando soube, embora muito debilitada, sorriu, pegou em minha mão e me agradeceu. Abriu seu coração para mim, naquele leito de hospital. Disse que sua vida toda girou na obsessão de salvar sua mãe, tentando encontrar um remédio que a curasse. Chegava à conclusão que todos aqueles anos de estudo, dedicação, de esforço, no final, não valeram para muita coisa. Sentia-se frustrada, pois descobria ali, prostrada naquela cama, que a vida nem sempre saía do jeito que a gente planejava cuidadosamente para ela. Percebi ela cada vez mais fraca e disse que iria embora para que ela pudesse descansar. Fez sinal para que eu pegasse em sua mão mais uma vez, e assim o fiz. Então, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas por não ter aproveitado mais a vida ao meu lado e se arrependia de não ter aceito meu pedido de namoro anos atrás. Disse, porém, que partia feliz por ter sido capaz de despertar um sentimento tão bonito em mim. Antes de sair de seu quarto, ela me disse as seguintes palavras: Will Lee, desculpe não ter tempo para viver um lindo romance com você como você merecia. Mas lembre-se, voltarei com a primavera, já que foi dela que dei meu último suspiro. Dei-lhe um suave beijo no rosto e ela fechou delicadamente os olhos e avisei as enfermeiras que ela estava só no quarto. Enquanto dirigia de volta para meu quarto, lembrei-me do dia em que ela falou do significado de seu nome Daisy, que significava o olho do dia, a flor que se abria pela manhã. Lembrei-me de como aquele passeio até o planetário fora um dia sensacional. Estávamos no ensino médio descobrindo as pessoas e sendo descobertos por elas. Tempo bom que foi aquele no Brasil. E como ela estava maravilhosamente feliz naquele passeio. Dava a impressão que todos os problemas do mundo haviam desaparecido. Então me despertaram daquelas doces lembranças da adolescência. Recebi a triste notícia durante a madrugada. Daisy, a flor do dia, não abriria mais aquela manhã. Havia partido para o paraíso das flores, pois ela era mesmo a flor que se abria pela manhã. Comuniquei aos meus pais e ao meu avô. Não falei nada ao pai dela.
Com certeza, uma notícia assim não se dava a um pai em pleno voo. Assim que chegaram, levei-os ao meu apartamento para recebê-los. Meu avô e eu contamos ao Sr. Alfredo que sua filha havia partido durante aquela madrugada. Mostrei-lhe os exames e a rápida evolução da doença, e ele aos prantos percebeu que nada podia ter sido feito melhor do que se tentara fazer. Abraçou-me e chorou ao meu ombro. Agradeceu-me por tudo que fizera por ela. Depois ele ficou a sós para contar à sua maneira o triste ocorrido a Dona Alzira, sua esposa. Em seguida, meus avós entraram no quarto para consolá-los com um abraço fraternal. Então chamei uma van que coubesse todos nós e nos dirigimos ao hospital. Daisy partiu antes de sua mãe, partiu antes de mim e deixou um coração partido aqui na terra. O meu coração. Já dentro do carro passamos em frente a um jardim público e, pedindo licença, estacionei por um instante. Desci e colhi uma linda flor. Ela estava desabrochando naquela linda manhã de primavera. E assim termina mais uma linda história de nosso canal Conta de Novo. Pedimos a vocês que se inscrevam no canal e deem um like. Se puderem, deixem um recado de condolências para a pessoa que você acha que ficou mais sentida com a perda de Daisy. Então, até a próxima sexta-feira, inscritos do canal.